Salve, salve, rapaziada, beleza? Que tá falando de Robugado com mais um no canal, daquele jeito que vocês gostam, tá ligado, né, pivete? Cê é louco? Mas hoje tá modificado, hoje aqui, ó, trazendo GTAzão, polícia, 24 horas, estilo como? PRF, estilos polícia, né? Pega a viatura, zona, com logo como? Logo o Giroflex e o bicho, ó, tem me ligando aqui, ó. Alô, perseguição em andamento? Calma aí que eu tô começando meu vídeo aqui, depois eu faço a tal de perseguição aí. Cê é louco, rapaziada, ó, GTAzão, polícia, 24 horas, daquele jeito que vocês curtem. Fazia um tempinho que eu não trago esse aqui no canal, tá ligado? Aí eu falei assim, rapaziada, eu vi um pessoal comentando, falando que estava com saudade do GTA policial. Então, hoje eu trouxe, GTA tá muito top, contendo várias coisas, contendo a Giroflex no carro, chamar comboio, e é Blitz, PRF, altas paradas massa. Então, logo de começo eu já peço que você vai deixando aquele likezão de cria pra tá fortalecendo nós, tá ligado, né, seu louco? Já deixa aquele likezão, não esquece também tá se inscrevendo no canal e ativando notificações. Tá conhecendo o canal por esse vídeo, já logo com se inscreve e ativa notificações, que é vídeo todo dia, 6 horas da tarde em ponto, e tá saindo, né? Todo dia 6 horas, só encostar no canal que tem vídeozão naquele pique, mudar nada, tá ligado, né? Só já tô aqui, ó, com minha viatura, eu já vou lá pra Blitz, porque lá o bagulho vai ser, na sincera, eu tô com minha viatura aqui, ó, muito chave de enquadro, dá até pra ativar a sirene, ó, como é que é o barulho da sirene, pega a visão. Ó. E aí, comandante amigo, estamos aqui na cidade de Grove Street fazendo a rota aqui junto com meus companheiros. Peraí, deixa eu abaixar aqui, peraí. Não temos companheiros, temos que chamar aqui, ó, combotes. Vamos chamar os companheiros aqui. Alô, meus companheiros, epa, bora, agora pode botar. E rapaziada, estamos aqui com meus companheiros, ó, tá aqui o meu companheiro da moto e meus companheiros do carro. Deixa eu descer aqui os companheiros do carro, ó, os companheiros do carro aqui, ó. Cadê os companheiros do carro? Não tem, não? Chamou aqueles companheiros dos carros. Vai ficar aqui mesmo, né? Com o meu companheiro da moto, bora, companheiro da moto, bora, é isso mesmo. Baixar o volume aqui, desligar a sirene, deixar só o giroflex, porque o bagulho não é sincero. Tem como fazer altos bagulho aqui que eu vou mostrar já pra vocês. Mas eu vou encostar lá onde? Lá na Blitz que tá acontecendo aqui, beleza? Pra a localização da Blitz é mais ou menos por aqui assim. Eu vou deixar marcado aí no vídeo, por aqui assim, ó. Então a gente vai indo pra lá de viatura e o Rocan da moto tá vindo. Era pra tá vindo atrás, não sei onde ele perdeu aí no meio do mato. Mas já estamos indo a GTA, rapaziada, tá muito top. Pesando, ó, vou falar logo o tamanho certo. 200 MB, download aí na descrição pelo site, muito simples. Passando pelo site, rapaziada, tem um tutorial na descrição. Eu mudei de site agora, estamos com o nosso site novo. A rapaziada perguntou se falou que não tava conseguindo achar o link. Rapaziada, para estar achando o link é só você tá clicando no anúncio e tá aguardando alguns segundos que o link já vai ser liberado de boa, pode crer, rapaziada. O link é muito fácil de estar achando lá naqueles piques e você já tá... Eita. Desculpa. Deixa eu ver onde é que é a Blitz. É pra lá, ó. Pra cá que é a Blitz zona, chave de enquadro. Tem um carro aqui parado da Blitz. E a Blitz é ali na frente, ó. Tem todo o bagulhozão, chave de enquadro. É pros carros já parar logo, já ficar assim, sério, ó. Tome cuidado vocês aí que... Oi, sai da frente, ó. Trabalhador sou eu. Pera aí que eu sou o cara da Blitz. Que eu estacionar minha viatura aqui, ó. Pera aí. Botar ela bem aqui. Quietinho, rapaz. Deixa eu descer aqui no bagulho necessário, ó. Tem um lugar onde nós trabalhamos, nós moramos aqui, ó. Aqui é os coisas. Opa, malta, deixa. Tio disparado, calma aí que eu tô trabalhando agora, meu senhor. Por isso, me deixa aqui. Pronto. Tamo aqui. Faquinha não, peraí. Chegamos aqui. Deixa eu pegar minha arma aqui. Aqui, ó. M4. Deixa eu ver, vi um carro aqui. Parei. Com licença aqui. Parado. Deixa eu ver como é que faz parar aqui. Eu acho que tem que apertar em todo lugar da tela. É aqui que aperta. Eu esqueci onde que aperta, mano. Tem que apertar aqui, ó. Parar carro. Isso, eu quero parar o carro. Para o carro. Apertar aqui do lado. Parar carro. É isso mesmo. Aí você vai vir atrás do veículo aqui, ó. E vai apertar na setinha pra cima, ó. Aperta na setinha pra cima. Aí ele vai falar, ó. Situação regular. Pode ir embora. Aperta no X. Aí ele vai ir embora. Aqui é a Blitz, tá ligado, né? Blitz, vamos fazer outro carro aqui, ó. Epa, você tá com carro. Não, você não. Você tá liberado. Pode ir. Opa, você aqui. Você de novo. Ah, não, pode ir embora. Vai embora, patrão. Táxi. A gente não gosta muito de táxi, não. Vamos revistar o táxi. Parar carro, eu quero parar carro. Você vai apertar aqui, rapaziada. Tá vendo aqui embaixo onde tem um bonequinho pular, indo embora? Você vai apertar do lado, não em cima do bonequinho, do lado do bonequinho. Aí vai aparecer aqui, ó. Ele vai ficar marcado, vai ficar parado. Você vem aqui atrás do carro e vai apertar na seta pra cima. Ele vai revistar regular, pode ir embora. Aí, parei ele sem querer. Ixi. Eu vou pegar seu carro aqui, vou pegar o carro, vou estar estacionando ali do lado porque foi sem querer, beleza, meu patrão? Então você vem me seguindo
Que eu vou estacionar o carro aqui do lado. E vou... Espera aí. Ô patrão, calma patrão, vem cá. Entra na viatura aqui, entra na minha viatura aqui, pega comigo. Entra na minha viatura aqui comigo. Aperta aqui na seta. Entra na minha viatura aqui, eu vou te levar pra coisa. Nenhum carro fez não, né? Negócio de carro fez não. Entra aqui na minha viatura, entra aqui, meu patrão. Entra aqui. Vamos ver, entra aí, meu patrão. Meu patrão lá, isso é burro. Aqui, rapaziada, agora eu todas as skins de policiais que tá acontecendo aqui no GTA. Tá acontecendo várias skins chave, ó. Aqui você vai ter essa skin aqui, ó, muito top mesmo. Aqui embaixo você vai ter essa skin da mulher, ó. Pega a visão da skin dela. Sério, doido pra aquelas meninas que gostam de jogar GTA policial. Tá acontecendo skin feminino também. Aqui tá acontecendo a Policial Cruzão aqui, ó. Tá doido, bicho, é tinhoso, Aqui tá acontecendo o cara do bagulho. Ele vai atender o telefone agora, Ô, calma aí, ó. Bicho, na sincera, tá ligado, né? Deixa eu ver aqui, ó. LS aqui, ó. Tá contendo o PRF da moto de capacete, ó, muito top mesmo. Aqui, ó, tá contendo esse cara mascarado, só que não tá modificado. E aqui também não tá, mas tá contendo esse daqui. Vou pegar o PRF da moto, que é muito top mesmo. Agora eu vou estar mostrando os carros. Ah, John, como é que eu faço pra achar os carros da polícia? Você vai arrastar o dedo de cima pra baixo, vai vir até aqui onde tá escrito selecionar veículos. Aí você vai vir aqui no M, mais ou menos, onde tá carros, vans, truques, M's. Você vai selecionar e vai passar pro lado até você achar o P, tá ligado? Aí aqui no P, ó, você achou o P, né? Tem aqui, parque alguma coisa, você passa pro lado, vai ter aqui, ó, Polícia LA, aí vai ter as viaturas, Polícia LA, Polícia Sanfierro, ó, muito top. Polícia VG aqui, ó, também, ó, muito top mesmo. Aqui já não é polícia, né? Então não vai ser polícia. Vou pegar aqui, ó, Polícia Sanfierro. Ó, cuidado aí, meu pivete, tá maluco, ó. Vou dirigir aqui, ó, minha viatura, muito bonita, ó. Pega a visão. Você tá maluco, meu pivete, ó. Você é doido. E pra ativar o giroflex, rapaziada, você vai arrastar isso pra baixo. Vai ter aqui, ó, opção giroflex. Vai apertar no meio da tela. Vai ter vários, você escolhe um. Eu quero esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro você vai apertar aqui embaixo no canto da tela. Tá vendo aqui embaixo? É, por aqui por baixo, ó. Aí ativou giroflex. É diferenciado, ó. É o mais simplesinho, que é o primeiro, né? Mas é um giroflex bacana, vocês estão ligados, né? Também, agora eu vou pegar o que? Minha moto, porque a moto é muito top. Peraí que eu vou fazer aqui, ó. Blitz aqui, ó. Blitz, opa, vamos fazer a blitz aqui, ó. Parar carro. Vamos parar o carro. Quero ver como é que tá o carro de vocês. Então vocês ficam ligeiros aí. Deixa eu ver aqui, ó. Revistar o carro de vocês. Irregular. Desce do carro agora. Desce do carro. Vamos descer do carro agora. Você só tem uma situação. Vamos levar você embora aqui, ó. Peraí. Eita, cadê o meliante aqui? Ah, fica aí, meliante. Vocês se viram aí agora. Vocês se viram. A polícia tá vindo já buscar. Calma aí. A polícia tá vindo já buscar vocês. Daqui a pouco ela leva. Eu não vou ver, não. Aqui, rapaziada, eu estou saindo da patrulha com minha moto, minha XR da polícia. Pega a visão. Eita, deu um fumiga. Minha XR da polícia, muito top mesmo. Sei lá, o GTA, rapaziada, tá muito bacana. Vocês podem estar baixando o GTA, tá top. Comenta aí o que você achou do GTA. Se o GTA tá chave de. Olha, atendendo na moto, atendendo telefone na moto. Tá maluco? Empinando com a mão só. Eita, porra, você é doida. Sei lá, GTA, muito bacana. Já baixei daquele jeitão. Amanhã vai ser um GTA PVP Play, daquele jeito que vocês gostam mais hoje. Tudo isso aqui, ó, GTA Polícia. Comenta outro tipo de GTA que vocês também querem ver no canal. Se vocês querem ver mais GTA Polícia, GTA Vida do Crime, GTA alguma coisa, GTA Tropa da Turquia, eu tô pra fazer um GTA Tropa da França, GTA do Piozinho lá, tem outros GTA, rapaziada, pra fazer. Comentem vocês, ó, grava com uma mão só, toma, com uma mão só, ó. Eita porra, você é doido. Então é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que você gostasse. Se curtiu, deixa aquele likezão de cria pra nós, tamo junto, é nóis. Eita, peraí, GTAzão de cria chave de 4, então tamo junto, é nóis, valeu, e fui, fiquem todos